Grande é o Pai das luzes, Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Esse vídeo tem como tema a inutilidade da lei de Jeová para os cristãos. Olha só que interessante, a inutilidade da lei de Jeová para os cristãos. Então fique até o final desse vídeo, você vai aprender bastante, vai se edificar bastante e vamos te mostrar aqui dentro das Escrituras a nossa ideia, o porquê que essa lei de Moisés, essa lei de Jeová é inútil para mim e você que segue o Senhor Jesus. Está muito interessante. Então vamos lá, a inutilidade da lei de Jeová. A passagem base para esse estudo de hoje está aqui em Mateus, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 16 e o 17. Escute com atenção. Se você quiser, pegue aí a tua Bíblia e vamos acompanhar juntos. Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, que diz: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha nova, e ambos se conservam. Eu li aqui na tradução da NVI, Nova Tradução Internacional. Então aqui Cristo Jesus fala que não se põe vinho novo em odres velho. Você põe vinho novo em odres novos, ok? Bem, o mestre está ensinando aos discípulos de João Batista que o Evangelho é algo totalmente novo. Ou seja, não se pode viver assim. Mensagem, estrutura e mente nova em fundamento, estrutura e conceitos antigos. Vá aprendendo aí, vá entendendo aí. Escute com atenção. Concluímos que, com o anúncio da chegada do Reino de Deus, a lei de Moisés e as tradições judaicas já tinham se transformado em pano esfarrapado, ou no dizer de Jesus, em odres velhos. Assim como os velhos odres não conseguem suportar a dilatação do amor do vinho novo, as leis de Jeová não conseguem suportar a mensagem do Evangelho, ou seja, as boas novas. Olha só que interessante. Vou te mostrar aqui nas Escrituras que a lei de Jeová, a conhecida lei de Moisés, a lei do Deus do deserto, não consegue suportar a mensagem do Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus. Vamos te mostrar aqui dentro das Escrituras. Então permita-me ler esse trecho aqui mais uma vez, para você gravar no seu coração. Ó. Assim como os velhos odres, que são as vasilhas que colocavam lá os vinhos, né? Assim como os velhos odres não conseguem suportar a dilatação do amor do vinho novo, as leis de Jeová não conseguem suportar a mensagem do Evangelho, ou seja, as boas novas, anunciadas por Jesus, nosso Mestre. Então vou começar aqui a te dar exemplos agora. Vou comparar alguns ensinamentos da lei de Moisés, da lei judaica, da lei de Jeová, porque quando você fala lei de Moisés, é a lei do próprio Jeová. Moisés era apenas um mediador, intermediário. Essa lei de Jeová não consegue suportar a mensagem anunciada pelo Senhor Jesus. Então vamos começar aqui. Dando um exemplo número 1, Êxodo 21. O exemplo número 1, que a lei de Jeová
não consegue suportar a mensagem do Evangelho. Êxodo capítulo 21, vamos ler aqui o versículo 24. Escute com atenção, esse estudo é muito sério, esse estudo aqui é muito importante, você tem que aprender a entender o sentido da mensagem. Então olha só, Êxodo 21, versículo 24. Mas, permita só um instante, é Êxodo 21, versículo 24. Muito bem. Diz o seguinte: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então aqui em Êxodo 21, versículo 24, Jeová através de Moisés está dizendo olho por olho, dente por dente, pé por pé. Tipo assim, se alguém te fez algo, pague com a mesma moeda. Se alguém te feriu, fira. É isso que esse versículo está ensinando. Êxodo 21, versículo 24, na lei de Jeová. Olho por olho, dente por dente. Certo? Aí quando você compara esse ensino aqui de Moisés com Mateus 5,38, vamos lá. Mateus capítulo 5, agora vamos para o Evangelho. Para os ensinos do Senhor Jesus. Para ver se tem harmonia ou se é totalmente diferente. Certo? Vai começando a compreender, vai começando a entender que os odres velhos é a própria lei de Jeová. E o vinho novo é o Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus. Então eu li em Êxodo 21, 24, olho por olho, dente por dente. Aí ouça aqui em Mateus 5, versículo 38, o Senhor Jesus diz, em 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Perceba que o Senhor Jesus está citando Êxodo 21, 24. O Senhor Jesus está citando a tal Torá dos judeus, a lei de Moisés. Aí o mestre fala em Mateus 5, versículo 38, vocês ouviram o que foi dito no passado, olho por olho, dente por dente. Agora olha o que o mestre fala no 39. Mas eu vos digo, olha só que interessante, quando o mestre fala, mas eu, Jesus, o Filho de Deus, vos digo, se você for fazer uma análise mais apurada, se você for raciocinar, meditar nisso, quando o mestre fala, está escrito assim, 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 mas eu vos digo, ele está mudando. Ele está abolindo sim. Claro que sim, porque ele poderia muito bem apenas repetir. Olha, Moisés escreveu olho por olho, dente por dente, então faça isso. Não é verdade? Mas não, ele não disse que prosseguisse fazendo aquilo. Ao contrário, ele citou Êxodo 21, 24 e no 39 ele diz, né? Mas eu vos digo, olha só o que mais te fala. Não resistam ao perverso. Se alguém ferir a tua face direita, ofereça-lhe a outra. 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe levar também a capa. E se alguém fazer você andar 1 quilômetro, ande 2. Bem, olha só como Cristo refuta Êxodo 21, 24. Como o mestre aboliu aquilo. Olha, está escrito em Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente. Eu já te expliquei aqui o que significa esse olho por olho e dente por dente. Porque realmente o povo, se alguém te ferir, você tinha que ferir. O que alguém fizesse mal a você, você tinha que revidar. É isso, essa doutrina do olho por olho. Essa doutrina de Jeová. Aí o mestre refuta aqui em Mateus 5, 38 e 39. Ao contrário, se alguém bater na tua face, vire a outra. Consegue compreender? Você está começando a compreender que a doutrina de Jeová, a lei de Moisés, não suporta a mensagem do Evangelho, que é totalmente diferente. A mensagem do Evangelho é o vinho novo e tem que ser colocada em odres novos, em vasilhas novas. Vou te dar aqui outro exemplo para você compreender aqui dentro das Escrituras. Deuteronômio 6:13. Vamos lá. Vamos ler aqui a Torá, a lei de Moisés, a lei de Jeová. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler aqui o versículo 13. E vamos comparar com o Evangelho, para ver se tem harmonia, para ver se suporta. Deuteronômio, capítulo
6, versículo 13. Tenha um pouquinho de paciência, porque o estudo aqui é sério. Não podemos fazer as coisas precipitadas nem com pressa, principalmente se tratando da obra do nosso Deus. Então vamos lá. Deuteronômio 6:13. Permita-me ler aqui o versículo 13. Temam a Jeová, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Então aqui em Deuteronômio 6:13, Moisés está ensinando ao povo a temer a Jeová e jurar pelo seu nome. Então eu digo, repito, o que Moisés falava e escrevia era mando do próprio Jeová. Moisés não tem lei coisa nenhuma. A lei é do próprio Jeová, do seu Deus. Certo? Então aqui em Deuteronômio 6:13, Jeová manda jurar pelo seu nome. Isso na Torá dos judeus, né? Na lei de Moisés. Aí quando você compara essa passagem com Mateus 5, vamos voltar aqui de novo em Mateus, capítulo 5, vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina em harmonia com esse versículo aqui a Pauli, em harmonia, tipo assim, o Senhor Jesus citando esse versículo aqui, vamos ver o que aqui ele fala. Mateus capítulo 5, versículo 33 em diante. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos que fizer diante do Senhor. Aqui o Senhor Jesus já está citando a lei de Moisés, e especificamente Deuteronômio 6:13, sobre jurar em nome de Jeová, né? Aí no 34, ó. Mas eu vos digo, percebe que quando o Senhor Jesus toda vez que fala essa frase, mas eu vos digo, ele está mudando, certo? Ele está havendo uma mudança ali. Não precisa ser teólogo ou professor de português para compreender, certo? Tá escrito assim, mas eu vos digo, então está tendo uma mudança, certo? Continuando, mas eu vos digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode fazer seu cabelo ficar branco ou preto. E no 37, seja o seu sim, sim, não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Perceba que Jeová manda o seu povo jurar. Lá em Deuteronômio 6:13, acabei de ler, jurar em nome dele. O Senhor Jesus vem dizendo aqui em Mateus 5:37 que jurar pertence ao maligno, ao diabo. Então, vamos aqui tentar desvendar essa contradição. Na lei de Jeová, manda jurar em nome de Jeová. Já o Senhor Jesus vem dizendo em Mateus 5:33-37, que jurar pertence ao diabo, que você não pode fazer isso. E aí? Está vendo como não tem harmonia? Como a lei de Moisés não consegue suportar a mensagem do Evangelho? Aí você escolhe. Ou você anda na lei de Moisés, na Torá, na lei dos judeus, do seu Deus, ou no que o Senhor Jesus ensinou. Vamos continuar aqui. Escute com atenção. A lei de Jeová não tem utilidade na vida do cristão. Está em Gálatas 3:5. Vamos ler aqui Gálatas 3:5. Estamos já concluindo o vídeo. Tenha só mais um pouquinho de atenção e paciência. Perceba que a lei de Jeová não tem utilidade na vida do cristão. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Olha só que interessante, pessoal. Gálatas 3:5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? Olha só a pergunta do apóstolo Paulo, aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 5. Você recebe o Espírito de Deus por fazer as obras da lei ou pela fé? Aí eu posso dar o exemplo de Atos capítulo 10, do versículo 27 a 44, quando Cornélio e sua família ouviram a mensagem do apóstolo Pedro, que pregou o Senhor Jesus naquele momento,
morto e ressuscitado, e receberam o Espírito da parte do Pai. Gentios, eles não eram judeus, eram gentios. Nem lei de Moisés guardavam. Mas só em ouvir a mensagem do Evangelho receberam o Espírito Santo. E Paulo aqui em Gálatas 3, versículo 5, ele pergunta aos Gálatas, que está, quando você lê o livro completo, quando você lê o contexto, você vai ver que os Gálatas estavam querendo voltar às práticas judaicas. É só ler Gálatas que você vai entender. Eles queriam voltar às práticas das leis mosaicas. Queriam praticar. Isso, na verdade, sendo induzido por judaizantes, que se diziam cristãos e queriam pregar a lei ali. E os Gálatas estavam querendo cair na deles. Aí Paulo vai e critica: vocês receberam o Espírito Santo da parte do Pai por guardar a lei de Moisés ou pela fé no Evangelho? Está vendo, pessoal, como essa lei de Jeová não tem utilidade na nossa vida? Que seguimos o Senhor Jesus não presta, não serve. O que nós temos que fazer é seguir o Senhor Jesus, é seguir os seus ensinamentos. Ou você recebeu o Espírito Santo por guardar a lei de Moisés? Isso não existe. O apóstolo Paulo refuta isso. Ou seja, para receber o Espírito Santo, o crente precisa acreditar no Evangelho, que é o vinho novo, e não em Moisés, que é o vinho velho, que é os odres velhos, entendeu? Aí o exemplo está em Atos 10, 27 a 44. E concluindo, resumindo, pessoal, não adianta você procurar ou tentar ser salvo através da lei, das obras, dos dízimos, dos sacrifícios, dos juramentos, sábados, alimentos e etc. Não adianta você procurar essas coisas para ser salvo. Eu sou salvo porque sou dizimista. Eu sou salvo porque guardo o sábado. Eu sou salvo porque eu não como isso, não como aquilo, eu como só isso. Isso não existe. Isso é obras da lei. Isso é coisas da carne. Não existe. Salvação não é isso. Salvação é tua fé no Evangelho, na mensagem anunciada pelo Senhor Jesus. E a obediência aos seus ensinamentos. E não aos ensinos de Moisés. Que já te mostrei aqui algumas passagens, comparando com a outra, que não tem harmonia. Moisés falava uma coisa na lei de Moisés e o Senhor Jesus refutava nos evangelhos. Compreende? Então essa lei de Moisés, de Jeová, não suporta o vinho novo. Assim como os odres velhos não suportam o vinho novo, a lei de Jeová, que é velha, não suporta a mensagem do Evangelho, gente. É simples de compreender. Tudo isso são obras da lei de Jeová, ou seja, dízimos, jurar, sacrifício, circuncisão, sábado, alimentos. Isso é obra da lei de Jeová. Você deve beber o vinho novo, oferecido pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus, e viver pela fé e graça. Aí vou deixar aqui algumas passagens para você meditar, certo? Efésios 2, versículo 8 e 9, Gálatas capítulo 2, versículo 16 ao 21 e Gálatas capítulo 5, versículo 4, tá bom? Isso aqui refuta de vez a tal lei de Moisés. Então, pessoal, qual foi aqui para concluir o objetivo desse vídeo? A inutilidade da lei de Jeová para o cristão. Essa lei de Moisés, dada pelo Deus do deserto, não suporta o Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus. Perceba que é totalmente diferente. Moisés falava uma coisa, o Senhor Jesus falava outra. Jura em nome de Jeová. Aí o mestre diz: não, juro porque isso pertence ao diabo. Olho por olho, dente por dente. Aí o mestre vai e fala: não faça isso, mas quem bater na tua face vira outra. Aí o mestre também em outra passagem diz: ame teus inimigos e ore pelo aquele que vos persegue. O mestre fala isso. Você lembra de João capítulo 8, daquela mulher que foi apanhada em adultério? Os judeus acusadores já planejavam matar ela, porque assim a lei de Jeová manda matar. Por que o mestre não cumpriu a lei naquele momento ali? Por que o mestre aboliu? Porque ele poderia muito bem ter falado, né? Porque está lá em João 8, versículo 5. O judeu diz: olha, mestre, na lei de Moisés, perceba que eles estão citando a Torá. Eles estão citando a Torá.
Na lei de Moisés, na Torá, está escrito para apedrejar as tais. Apedrejar, que for pego em adultério. E realmente está escrito assim na lei de Moisés. Aí o mestre vai e você conhece muito bem o contexto, né? O mestre vai repreender um por um, todos vão embora. E o mestre não apedreja ela, não deixa ninguém apedrejar ela, não deixa ninguém cumprir a tal lei de morte. E perdoa ela. E claro, vai não peques mais. É porque o adultério pertence ao erro. Nós não podemos adulterar. Mas o mestre não permitiu que adulterasse, que apedrejasse ela. Ele poderia muito bem ter falado, pois apedreja, está escrito na lei do meu pai, então apedreja. Mas não, compreende? Então naquele momento ali, essa lei de Moisés que manda apedrejar, caiu por terra. Caiu por terra. Por que é que hoje lá em Israel os judeus não praticam isso? Você já parou para raciocinar? Por que os judeus não praticam isso? Porque em todo canto tem adultério, em todo canto marido trai mulher, mulher trai marido, em todo canto, inclusive lá em Israel, em todo canto. E por que lá eles não praticam isso? Porque João escreveu que o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo, o acusador, o dragão que engana toda a terra, inclusive as religiões. Até acredita no Senhor Jesus. Mas quando se fala da pessoa do Pai, quando se trata da pessoa do Pai, eles adoram ao Deus errado, ao Deus de Israel, pensando que é o Pai do Senhor Jesus, e não é. Quando você compara os frutos do Senhor Jesus com as obras do povo de Israel, o povo de Jeová, é totalmente diferente. Então, a lei de Moisés, que é a própria lei de Jeová, é inútil para o cristão. E eu encerro esse vídeo citando Mateus 17, versículo 5. Mateus 17, versículo 5. Aquela passagem que o mestre subiu ao monte com seus discípulos, e Pedro, Tiago e João, inclusive os seus 3 discípulos ali, estava representando a humanidade, né? Estava ali representando nós. E você deve conhecer a história, né? Que apareceu ali Moisés e Elias, um representando a lei e outros profetas. E uma voz lá do céu falou aos discípulos: olha, este é meu filho amado, ele ouve. Então essa é a ordem do Pai, ouvir apenas ao seu filho. É a ordem do Pai, você não precisa ouvir a Moisés, a profeta ABCD, é só ouvir os ensinos do Senhor Jesus, meu irmão. Mateus 17, 5, eu leia lá, essa é a ordem do Pai, ouvir ao seu filho. Então por que as religiões hoje diz crer em Jesus, diz crer e seguir o Senhor Jesus e escuta a profeta ABCD de Jeová, a Moisés? Por quê? Aí quando os discípulos levantam os olhos, no versículo 6, eles veem apenas ao Senhor Jesus, provando, o texto provando que quando o Pai fala, este é meu filho, aí ele escuta, realmente o Pai está se referindo ao Senhor Jesus. Então eu espero que você tenha compreendido o conteúdo deste vídeo. Se você pertence à religião ABCD e adora a Jeová, pensando que ele é o Deus e Pai do Senhor Jesus, na verdade, pessoal, ele não é o Pai que o Senhor Jesus nos mostrou. Não é. Não é. Convido você a assistir outros vídeos nesse mesmo canal, que nós temos muitas passagens provando isso. E se você quiser se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo, porque se o Pai das Luzes permitir, a gente vai gravar mais e mais vídeos mostrando mais passagens bíblicas que prova que o dragão engana toda a terra. As religiões adoram ao dragão, pensando que está adorando ao Pai. Então esse foi o vídeo, espero que os irmãos tenham compreendido. E grande é o Pai das Luzes, Igreja do Pai verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Se una a nós, venha congregar conosco, comente aí abaixo, e se quiser podemos conversar no privado e dialogar mais sobre esse assunto. Amém.